Hoje nós vamos falar sobre a polêmica que envolve a homeopatia, a nutrição e a correção de solos. O meu nome é Lívia Vilhena e eu sou fundadora da Homeopatia Rural e vou falar um pouco mais sobre isso com vocês. Bom, por que eu digo polêmica sobre esse assunto? Porque as opiniões sobre essa questão divergem, né? Nós vemos por aí várias considerações diferentes e eu acredito que isso ocorra principalmente pelo fato das pessoas lerem muito sobre homeopatia, mas pouco na fonte da homeopatia, que é o Organon da Arte de Curar, do Samuel Hahnemann. E eu digo isso por quê? Porque nesse livro ele deixa bem claro qual a finalidade da homeopatia. Então, a homeopatia, ela estimula a força do organismo para que ele consiga ter força o suficiente para combater a fragilidade, o desequilíbrio e, consequentemente, a doença, fazendo o que a gente chama de restabelecer a cura, então restabelecendo a saúde. Então, se esse é o objetivo da homeopatia, nós podemos até pensar assim, mas o desequilíbrio nutricional, a acidez de solo não gera um desequilíbrio na planta? Gera justamente ou pela ausência ou pela presença em excesso de certos elementos minerais. Mas se isso está ocorrendo na planta, por exemplo, a deficiência nutricional, se a gente tem uma falta de nutriente, como que a homeopatia vai resolver isso se a homeopatia não tem nutriente na sua formulação? Então a gente tem que lembrar que a homeopatia segue do princípio, né, da dinamização homeopática, onde a gente trabalha com cargas magnéticas, com forças eletromagnéticas. Então você não está fornecendo substâncias químicas para a planta para corrigir essa deficiência, né? A mesma coisa no caso de uma correção de solo. Se você tem um excesso de um elemento, como é que ela sozinha vai tirar todo esse elemento se ela não tem capacidade para isso? Certo? Mas daí você pode me perguntar o seguinte, Lívia, mas vocês mesmo aqui já falaram que a homeopatia ajuda um pouco nessa questão do desequilíbrio nutricional. Sim, aí é que está o pulo do gato. Qual é a questão? Quando a planta tem o seu metabolismo, ela não é 100% eficiente em tudo. Então sempre tem alguns restos, algumas situações que ela não funciona tão bem. Então quando você estimula ela com a homeopatia, né, você está levando a sua planta, tornando ela mais eficiente em todo o processo dela. Então, tanto na respiração, transpiração, fotossíntese, então tudo dentro dela vai ser mais eficiente. Então ela vai conseguir aproveitar melhor o que ela já tem lá dentro e o pouco que tem no solo, porque ela tem uma interação ativa com o solo. Então ela consegue, por exemplo, produzir substâncias para solubilizar certos nutrientes, para atrair micro-organismos que vão favorecer a absorção de outros nutrientes. Então ela fica mais eficiente nesse processo. Isso diminui um pouco o impacto da deficiência nutricional ou a intoxicação, no caso do alumínio, né, na planta. Mas isso resolve? Isso vai trazer uma produtividade adequada? Não, não vai, porque não é essa a finalidade, certo? Para você ter uma boa produtividade, para você produzir com qualidade e em quantidade, e inclusive para você conseguir ter uma boa ação da homeopatia no controle de pragas e doenças, a parte nutricional é muito importante. Então a homeopatia não vai substituir tanto a questão do calcário na correção de solo, como os elementos minerais na nutrição. Você precisa trabalhar esse manejo de solo adequadamente para ter uma planta bem nutrida e, consequentemente, uma planta com uma boa capacidade de produzir compostos, né, estimulados pela homeopatia, onde ela vai conseguir se defender, vai conseguir repelir, ela vai conseguir atrair inimigos naturais, produzir substâncias para solubilizar nutrientes no solo, certo? Então isso é extremamente importante e isso não consegue ser substituído pela homeopatia. A homeopatia ajuda nesse processo, mas não resolve. Tanto é que o Samuel Hahnemann, no seu livro No Organon, ele comenta sobre certas situações onde a desnutrição humana, né, a pessoa muito desnutrida, ele considera isso como um obstáculo à cura. Por quê?
porque limita a capacidade da pessoa, né, do organismo, de responder à homeopatia. Ela não consegue ter força o suficiente para ter o máximo da resposta que ela poderia. Tá? Então, eu sei que esse é um assunto polêmico, envolve muitas opiniões, mas é muito importante a gente ir na base da homeopatia, que é Samuel Hahnemann, e entender isso no ponto de vista agronômico, certo? Então, a nutrição de plantas é extremamente importante, porque é ali que está a comida da planta, é ali que ela vai ter os nutrientes para produzir todos os compostos que a gente deseja, certo? E para conseguir produzir, ter força o suficiente para ter uma boa produtividade, o que é o nosso objetivo final na lavoura. Quando a gente está cultivando uma planta, a gente quer produzir, a gente quer colher, certo? E eu acho assim, otimizando o nosso trabalho, tá joia? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aí e compartilha com quem gosta do assunto. Obrigada!